Bem, boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer o convite do Carlos, né, da Lu aí, para estarmos junto com vocês mais essa noite. Sempre é uma grande alegria estar com vocês aqui, porque é uma casa que a gente já tem uma ligação afetiva de muitos anos. Ficamos alguns anos aí, depois da pandemia, um pouquinho afastados, né, em razão da situação da pandemia. Já fazia 5 anos que não vínhamos aqui aos Estados Unidos. E aí retornamos e tivemos a alegria de reencontrá-los aqui. E para a gente sempre é um prazer estar com vocês juntos, porque a gente considera aqui uma família espiritual nossa. Sempre que a gente encontra vocês, a alegria é muito grande, né? E a gente poder falar um pouquinho sobre esse assunto é um assunto que me traz muita alegria, muito prazer de falar. Sempre me trouxe, né? Porque quando eu entrei na universidade, no ano de 1995, isso praticamente era uma coisa proibitiva de ser conversada, né? Pouco conversada, pouco vista. Eu lembro que quando a gente estava na universidade, que a gente estava participando com os colegas, e a gente falava que era espírita, convidava para o centro espírita, os colegas médicos, né? E aí alguns iam, estudavam, participavam, tinham muitas perguntas, alguns se tornaram espíritas, alguns amigos nossos com contato conosco, e a gente fazia um evangelho, um culto do evangelho dentro da biblioteca, uma vez por semana, e chamava alguns colegas. E aí eles tinham muita curiosidade, mas muita estranheza do assunto, né? A questão da espiritualidade, como relacionar isso com a ciência. E havia ali uma dificuldade muito grande de conciliação, porque no entendimento deles era uma coisa ou outra, né? E a gente, como espírita, já sabia conectar as duas coisas muito facilmente. Porque a doutrina espírita, como é uma doutrina muito racional, uma doutrina que coloca a fé muito raciocinada, para a gente era muito fácil conciliar os dois assuntos. Então, o que nós acompanhamos nesses últimos anos foi um crescente aumento do interesse da ciência pelo assunto da espiritualidade, né? Então, aquilo que antes estava no campo da religião, no campo da igreja, certos conceitos, certos valores como a fé, a oração, isso passou a ser estudado pela ciência. E a partir do momento que isso passa a ser estudado pela ciência, ele passa a ser validado e passa a ser aplicado pouco a pouco, gradativamente, dentro do ambiente tanto acadêmico quanto do ambiente dos profissionais das instituições de saúde. Então, o que a gente vai tentar mostrar hoje é um pouquinho dessa conexão. Longe da gente ser um grande orador, grande palestrante, não aguardem isso, né? Nós estamos aqui para conversar sobre esse assunto e trazer uma contribuição daquilo que a gente vivencia, do que a gente acredita e daquilo que a gente acha importante. Hoje, depois... Carlos, arranjar uma aguinha só? Vai secar. Hoje a gente tem o prazer de estar... eu que estava no início da faculdade, inicialmente, como aluno, tentava levar esse assunto para dentro da universidade com os colegas da minha turma. Hoje a gente tem o prazer de ver dentro da Universidade do Estado do Amazonas uma disciplina chamada Saúde e Espiritualidade, que é uma disciplina que já existe há mais de 7 anos, e que eu tenho o prazer de ser professor convidado da área de cardiologia. Então, todo semestre, dou uma aula sobre cardiologia, né, doenças cardiovasculares e espiritualidade. E dentro dessa disciplina, existem vários profissionais de saúde, enfermeiros, fisioterapeutas, médicos. E o que a gente observa é que tem um grande interesse deles pelo assunto. Obrigado. Até porque essa é uma necessidade dos próprios profissionais de saúde, né? Não só do paciente, que quer tocar no assunto, que quer abordar o assunto, porque isso faz parte do seu dia a dia, porque quando nós vemos um indivíduo, a gente não pode compartimentá-lo, ou seja, não é só o coração, não é só o rim, não é só o problema orgânico. Geralmente você tem um problema espírita, tem a questão da fé, que envolve a vida dele, a religião que ele tem, as crenças e valores que ele tem. E é interessante notar que quando nós damos aula, é como se fosse uma terapia coletiva para os alunos, né? Porque muitos deles têm condições também neles que essa ausência da espiritualidade leva ao sofrimento. Então, o que a gente observa dando aula na faculdade é exatamente a necessidade urgente da gente aprofundar nessa questão. E aí nós vamos trazer para a gente aqui um movimento muito interessante. Está dando para me ouvir bem aqui? Eu não sou muito de falar alto, viu? Então, se estiver baixo, você me avisa. Então, a Organização Mundial de Saúde, em 1998, ela trouxe um conceito de saúde muito interessante. Porque até então,
E esse conceito, apesar de muito tempo ter sido lançado, ele ainda está sendo sedimentado na cabeça dos profissionais, né, de saúde. Porque até então, saúde era entendido como ausência de doença, né? Então você vai lá, faz seus exames estão todos normais, não é isso? Não, então estou com saúde, né? Colesterol bom, pressão boa, glicemia boa, glicose boa, está tudo bem, você está bem, né? Só que o conceito de saúde hoje ele é muito mais amplo que isso. E a Organização Mundial de Saúde trouxe essa proposta, que a saúde é um estado dinâmico de completo bem-estar físico, mental, espiritual e social, e não meramente a ausência de doença ou enfermidade. Então, a dimensão da saúde ela é muito mais global. Não é só você ter os seus exames normais, não é só você não estar sentindo nada, né? É você ter o bem-estar físico, mental, social e espiritual. Então, são várias as dimensões da nossa saúde. E espiritualidade? O que seria espiritualidade? Então, nós temos um conceito científico de espiritualidade hoje, tá certo? Inclusive pela própria Organização Mundial de Saúde. Espiritualidade é o conjunto de todas as emoções e convicções de natureza não material, que pressupõe que há mais no viver do que pode ser percebido ou plenamente compreendido. Estava falando nossa amiga aqui, a deusa, né? Do imaterial. Remetendo o indivíduo a questões como o significado e o sentido da vida, não necessariamente a partir de uma crença ou prática religiosa. Então, o que é que ele está dizendo? Que espiritualidade é as minhas crenças e meus valores. Isso no conceito científico. Aquilo que eu acredito, aquilo que me faz transcender, aquilo que me faz acreditar qual o sentido, meu sentido de vida, meu sentido existencial, meu propósito de existência. Isso é espiritualidade. Então, é ir além das questões materiais, das questões físicas. Então, a saúde, no sentido mais amplo, ela não se limita apenas à ausência de doença física, mas também incorpora o bem-estar emocional, psíquico e espiritual. Já a espiritualidade refere-se à busca de significado e propósito na vida, muitas vezes associada às crenças religiosas, como no nosso caso, mas não se limitando a ela. O que é que ele quer dizer? Eu posso ter espiritualidade sem ter uma religiosidade, perfeito? Porque eu posso frequentar e participar do centro espírita, né? Isso é minha religião. O que é a religiosidade? É a vivência dessa minha religião. O quanto que eu pratico isso no meu dia a dia. E o que é a espiritualidade? É uma coisa muito mais ampla. É exatamente o quanto que essa minha religiosidade faz eu perceber o mundo diferente e viver de forma diferente. Perfeito? Agora, eu posso, de repente, mudar minhas crenças e valores e perceber o mundo de uma maneira mais positiva sem ter uma religião, por exemplo. Uma filosofia, né? ou outras ideias que existem sem ser do campo religioso. É exatamente essa a diferença entre espiritualidade e religiosidade. Então, religião é um sistema organizado de crenças, práticas e rituais, né? Religiosidade é quanto o indivíduo acredita e pratica aquela religião, e espiritualidade é uma busca pessoal para entender questões relacionadas ao fim da vida, o seu sentido e suas relações com o sagrado. Então, eu posso desenvolver a minha espiritualidade através de uma religião, como nós aqui fazemos no Centro Espírita, não é isso? Praticando e vivenciando os princípios da doutrina espírita, desenvolvendo uma espiritualidade positiva, que me faz ser uma pessoa melhor, que me faz encarar as dificuldades de uma maneira melhor, e isso me dar mais saúde, isso me trazer mais equilíbrio. Ou eu posso adquirir essa espiritualidade através de outras práticas, né, que não relacionadas à religião. Então, dentro do ponto de vista científico, espiritualidade é essa capacidade de transcender e de acreditar em algo que vai além dessa vida e que traz sentido e propósito para a sua existência. Perfeito? Deu para entender isso aí? Então, tá bom. Então, vamos seguir. Aí, o americano, que ele gosta de sempre dar um termo, né? Vocês moram aqui, vocês sabem disso, né? Então, ele gosta de usar um termo. Isso é coping. Tô certo? Tô certo, Maria Cristina? Você... Tô certo? Então, tá bom. Falar inglês na frente de americano é difícil, né? Mas lá em Manaus eu falo, o pessoal acredita. Aqui eu não sei. Né? Na aula lá eu falo, o pessoal, ô doutor, você sabe inglês, hein? Mas aqui, olha o que ele fala aqui. Ele fala, coping é o termo científico usado, né, pelos pesquisadores para dizer o seguinte: coping é o conjunto de estratégias que as pessoas usam para se adaptar a circunstâncias adversas, ou seja, problemas na sua vida, dificuldades. São os esforços despendidos pelo indivíduo para lidar com situações estressantes, crônicas ou agudas. Então, por exemplo, solidão, né, a perda do ente querido, perfeito?
uma dificuldade grave financeira, uma doença. Vocês concordam que o coping, o que é o coping? Cada um tem uma estratégia de abordagem dessas situações, não é? Tem um que vai ter a perda do ente querido e vai afundar com aquilo, vai se deprimir. Tem outro que vai ficar triste, mas vai ser grato pelo tempo que teve e vai ver aquilo, bola para frente, vamos seguir em frente. Isso vai depender do que, esse coping? Se ele vai ser positivo ou negativo? Vai depender exatamente da sua espiritualidade como indivíduo. As crenças e valores que eu cultivo, que vão fazer eu perceber aquela situação de uma maneira menos ou mais positiva. Perfeito? Então, o coping positivo, é que essas pesquisas identificaram, elas são um fator protetor para a sua saúde física, mental e espiritual. O que se observou é que as pessoas que têm um coping positivo, que têm estratégias de se relacionar com as adversidades no seu dia a dia, com os problemas, com as dificuldades, de uma maneira menos pesada, menos pessimista, né? E de maneira mais otimista e leve, conseguem ter mais saúde física e conseguem ter mais saúde mental. Por exemplo, na minha área, se identificou que essas pessoas têm menos infarto e menos derrame. Em torno de 20% a 30% menos de infarto e AVC. No aspecto da saúde mental, se observou que essas pessoas têm muito menos chance de depressão e de suicídio. É a partir desses dados que a ciência se interessou por pesquisar o porquê disso. Então, isso não foi um movimento natural, foi um movimento meio imposto. Porque vocês lembram, não sei se vocês lembram, né? Antigamente, quando eu era aluno, a gente andava no hospital, na enfermaria, e aí a gente ia visitar o paciente no leito. Aí tinha um paciente que era para baixo, pessimista. Não, tá tudo ruim, ninguém ia visitar, ele era sozinho, estava sempre reclamando, né? Esse paciente, a gente ficava observando, ele piorava. Podia fazer o tratamento todo certinho, os exames, tá aqui, mas, rapaz, esse paciente não melhora. O outro, rapaz, esse aqui está desenganado, esse aqui não vai ter jeito, não. Mas o cara era otimista, estava sempre para frente, alegre, vai dar certo, doutor. Família do lado. Rapaz, não é que ele saiu? Não é que ele ficou bom? E aí os professores falavam para a gente, olha, geralmente esse tipo de paciente sai. Esse paciente aqui, pela minha experiência, já não vai sair. E eles falavam que era questão como o paciente encarava a doença. E que aquilo tinha um impacto no resultado final do tratamento, pela experiência deles. Lógico que a gente era inexperiente, era aluno, mas os médicos falavam isso para a gente. E a gente realmente observava isso. Então, a ciência passou a ver que realmente isso faz a diferença. A questão da fé, né? A questão da espiritualidade. Foi se observando. E a partir daí passou a estudar. E esses estudos hoje, né? Então aqui a gente tem o Evangelho já falando disso, o que a ciência já nos traz agora. O ser humano pode suavizar ou recrudescer o amargor das suas provas, segundo a maneira pela qual analisa a vida terrena. Não é o coping isso aí? Ou não? A ciência hoje está falando do coping. O Evangelho já fala há 200 anos do quê? Que a maneira que a gente enxerga é a maneira que a gente suaviza ou endurece as provas. Então, que o problema não é o que acontece conosco. O que é que o Evangelho fala para a gente? O problema não é o que acontece com você, mas como você percebe o que acontece com você. Perfeito? E o que é que a ciência diz hoje? Olha, o problema não é o que acontece com você, viu? Jesus está certo. O problema é como você percebe o que acontece com você. E como você percebe o que acontece com você, vai gerar uma série de reações no seu corpo físico, que a gente vai falar daqui a pouco, né? E também vai gerar uma série de efeitos no seu campo mental e espiritual. Perfeito? Então, o conjunto de evidências científicas hoje que temos na ciência indicam que diversas expressões de espiritualidade têm impacto significativo na saúde e no bem-estar, associados a menores níveis de mortalidade, ou seja, quem tem uma espiritualidade mais desenvolvida, mais apurada, morre menos. Então, quem tem medo de morrer, vem para o centro espírita, viu, gente? Rapaz, vai para o centro espírita que você vai morrer menos. Eu sei que você não tem medo, vocês não têm medo da morte, né? Alguém tem aqui, não? Ah, tá, não sei. Eu não tenho, né? Brincando. Eu não tenho, mas não quero morrer.
Eu não tenho, mas não quero morrer. Igual meu pai. Minha mãe desencarnou. Papai, tô chorando com saudade. Papai, não, mas eu quero ficar por aqui, não quero ir, não. Então tá bom. Então vamos fazer o esforço. Então, se a gente desenvolve a espiritualidade, exercita. Isso aqui é exercício, perfeito? Igual você vai para a academia lá todo dia exercitar, não é isso? Você está exercitando o músculo, está exercitando o corpo físico, não é isso? Então, é o desenvolvimento, você vai desenvolvendo seu corpo físico. Exercício de espiritualidade. A academia do espírito é o centro espírita, perfeito? É aqui que a gente vai desenvolver as habilidades e as ferramentas no campo da fé e da espiritualidade. E isso que hoje a gente acha ruim, não valoriza, hoje a ciência diz que isso é fantástico. Diz que isso aí é essencial. Para vocês terem ideia aqui, ó, só para vocês ficarem impressionados de vez, né? Esse estudo aqui, eu trouxe, eu apresento para os alunos, mas é só para... É um gráfico, né, de pesquisa científica, que geralmente é utilizado para mostrar a diferença do impacto de algum tratamento, de alguma intervenção. Então, por exemplo, eles acompanharam... O americano tem essas coisas que é fantástica, né, do ponto de vista de estudo científico, né, e de metodologia científica. Tem uma revista chamada JAMA, né, que é uma revista de alto poder científico tradicional no meio médico, que é um jornal de uma revista de medicina interna, de clínica, em que eles fizeram o seguinte estudo. Eles acompanharam durante mais de 30 anos 74 mil mulheres. Já pensou? Dá trabalho ou não dá? 74 mil mulheres. Mas não é por causa das mulheres, né, gente? É por 74 mil, né? Uma mulher disciplinada, organizada, o homem é mais enrolado, né? Aí eu comparo as mulheres fazendo questionário, entrevista, fazia exame, perfeito? Exame disso, exame de colesterol, açúcar, pressão, como é que quer que você faz? Pegou, escaneou a vida da pessoa, todinho. E eles perguntaram também se as pessoas frequentavam algum culto religioso. Depois desses 30 anos, eles compilaram esses dados, né, do estudo longo prazo, longitudinal, e observaram quais foram os fatores protetores para a pessoa morrer menos, o que protegeu mais a saúde dela. E eles se impressionaram com o achado, que foi esse aqui, ó. Essa curva aqui de cima é a curva de mortalidade de quem nunca frequentava culto religioso, não ia na igreja, não ia no centro espírita, não ia nada. E essa curva de baixo aqui é de quem frequentava a instituição religiosa, igreja, centro espírita, o que fosse. Perfeito? O que é que eles observaram? Que quem frequentava pelo menos uma vez por semana o culto religioso morria bem menos que quem nunca frequentava. Então, se você não quer morrer, vem para o centro. Então, eles observaram que... Aí, por quê? Porque primeiro se identifica o que protege a saúde e o que aumenta o risco, né? E depois vai ser atrás dos porquês. Então, eles identificaram que as pessoas que tinham o exercício da sua espiritualidade constantemente, lembra que eu falei da academia? Ia exercitar a sua espiritualidade todas as semanas, essas pessoas tinham um índice menor de mortalidade. Por exemplo, no JAMA de psiquiatria, uma revista de psiquiatria também tradicional e muito conhecida, eles colocaram que frequentar o serviço religioso, ao menos uma vez por semana, reduz o risco de suicídio em 5 vezes. Você sabe que é 5 vezes? Isso é 500%. Não há medicamento antidepressivo que tenha esse impacto. Mas você veio falar disso aqui ou veio mais falar do remédio? Mais do remédio, né? Por quê? Exato. Centro espírita não tem isso, né? Olha lá. Esse aqui é um documento que foi publicado recentemente para você ver como esse movimento, porque na verdade, gente, o que é que acontece? Os espíritos já falavam disso, né? Nós temos a revelação dos espíritos, perfeito? Se você pegar o livro de André Luiz, por exemplo, Mensageiros da Luz, nos domínios da mediunidade, você vai ver tudo isso aqui. Inclusive tem um relato lá de André Luiz falando que tinha uma pessoa, um senhor que era muito preocupado, estava muito preocupado, vivia ansioso, tenso, preocupado, e que ele, por esses desequilíbrios mentais, emocionais, espirituais, ele desenvolveu uma trombose na artéria do cérebro. Ele ia ter um AVC naquela noite. Ele relata lá, André Luiz. E aí,
a mãe dele intercede por ele. E fala assim, ó, não quero que ele desencarne agora. Desse mais um tempo para ele, que tem umas coisas para resolver aí, e para ver se ele melhora um pouquinho também, que ele não está bom ainda não. Aí os espíritos atenderam pela intercessão da mãe dele. Depois você relê lá, eu estou resumindo aqui, depois você vê lá. E aí os espíritos aplicaram o passe para desfazer o coágulo no cérebro dele. Daquela noite ele não teve AVC. 3 meses depois ele teve AVC, que já era dele mesmo. Mas foi importante esses 3 meses para ele. E lá, a causa do AVC dele, o André Luiz deixa claro, eram as preocupações recorrentes. O agastamento, né, pela ansiedade, pela tensão, pela irritabilidade, mostrando o impacto do pensamento, das emoções desorganizadas na saúde física do indivíduo. Tem outro relato que ele faz também nesses 2 livros, de uma senhora que tinha uma mancha escura na válvula mitral, que é uma válvula do coração, né? E que era fruto também do desequilíbrio no campo do ressentimento, da mágoa, do não perdão. Hoje, tem estudos mostrando, eu vou mostrar para vocês, que as pessoas que guardam mágoa e ressentimento e não perdoam têm um risco muito mais elevado de AVC e de infarto, por exemplo. Então, quando nós estamos falando aqui das crenças e valores que nós aprendemos no Centro Espírita, nós estamos falando de uma profilaxia, né? Não só do ponto de vista espiritual, dos processos espirituais obsessivos que a gente sabe que a gente pode passar, não só uma profilaxia para a saúde mental, que a gente sabe das questões da depressão, ansiedade, estresse, que estão relacionadas também com os pensamentos negativos recorrentes, mas saúde física, né? Que impacta diretamente na saúde biológica. Esse aqui é um documento, eu estava falando para vocês, aqui, ó. Vê se eu falei certo, hein, Maria? Vai, eu estou na frente da Maria, que eu estou com vergonha de falar inglês, sabe? Lê para mim, Maria, aí, por favor. Lê para mim. Olha lá. American Heart Association, tá certo? Tá. Então, esse aqui é um documento da Sociedade Americana de Cardiologia, que é conhecido no mundo todo. Isso aqui foi uma coisa pioneira e inédita, acontecida alguns anos atrás. Eles publicaram esse documento como uma diretriz de orientação aos cardiologistas no mundo inteiro, que é saúde psicológica, bem-estar e conexão mente, corpo e coração. E agora, no último Congresso Europeu de Cardiologia, a Sociedade Europeia de Cardiologia lançou um documento em que ela recomenda que os hospitais, as instituições de saúde na área da cardiologia montem um time cardiopsíquico, com cardiologista, psiquiatra e psicólogos, e uma diretriz específica mostrando que ansiedade, depressão e o estresse aumenta o risco de doenças cardiovasculares. Então, o que nós estamos acompanhando na ciência é uma aproximação daquilo que a gente da doutrina espírita traz para a gente e dos conceitos científicos, como a espiritualidade já anunciava para todos nós. E o Brasil é pioneiro nessas pesquisas, tá? Por isso que o Brasil é coração do mundo padre do Evangelho. Aqui a gente vai falar um pouquinho. A Sociedade Brasileira de Cardiologia, desde o ano de 2007, ela criou o Departamento de Saúde e Espiritualidade, tá? E ela já lançou uma diretriz aos cardiologistas brasileiros, já data de 7 anos, orientando sobre a abordagem dessa questão com os pacientes. Então, enquanto os Estados Unidos e a Europa estão ainda na parte da saúde mental, falando de ansiedade, depressão, das doenças psicossomáticas, no Brasil, baseado nas evidências científicas atuais, já está se falando de espiritualidade. Vai um pouquinho além. Fala de propósito, de transcendência, de sentido existencial e como isso pode impactar na saúde física do indivíduo. Por exemplo, eu vou traduzir isso aqui para vocês. Nesse documento, eles tiveram vários estudos feitos com milhares de pacientes em muitas universidades, que não são divulgados, tá? Mas aqui são milhares de pacientes. Para você ter ideia, vou traduzir aqui, tá? É que não tem o laser point aqui, né? Mas eu vou apontar com o dedo, tá bom? Então, por exemplo, ó. Você pode pegar o microfone. Ah, é, verdade. É lembrar. É que eu fiquei com o microfone. Você falou que estava protegendo o microfone? Olha lá.
Então ele mostra aqui, a depressão, por exemplo. Vou traduzir isso aqui para ver um termo técnico, risco relativo, tá? O que está acima de 1 aumenta o risco da pessoa ter. O que está abaixo de 1, né, aquele RR ali, diminui o risco da pessoa ter, tá? É um termo científico. Mas para a gente entender, por exemplo, depressão, aumenta, stroke é AVC, perfeito? Se eu errar, tu me corrige, tá? Que eu não quero falar nada errado. AVC, quem tem depressão, aumenta em 45% o risco do AVC. Depressão e diabetes. Quem tem depressão, aumenta em 32% o risco de diabetes. Depressão, aumenta em 30% o risco do indivíduo ter infarto do miocárdio. Perfeito? Ansiedade. Isoladamente, quando a gente fala isso aqui, é você considerando só a questão da ansiedade. Aumenta em 41% o risco da pessoa ter uma doença cardiovascular, como AVC e infarto. Tá? E aumenta em 70% o risco de AVC. Estresse relacionado ao trabalho. Aumenta em 40% o risco de doenças cardiovasculares. Agora, essas são o impacto das emoções negativas, né? Vamos aqui para o impacto das emoções positivas. Ó, otimismo. Tá vendo aqui otimismo? Tô certo, Maria? Otimismo. Olha ali. Reduz em 35% o risco de doença cardiovascular. Então, se você for um cara otimista, você tem 35% chance a menos de ter uma doença, um infarto ou um AVC. Menos que isso. Menos que assim, isso aqui reduz mais que simvastatina, viu? Remédio do colesterol, diabetes. Se a gente falar isso lá no hospital, o pessoal fica doidinho. Eu já falei isso aqui para os alunos. Tem algum remédio que vocês prescrevem para o paciente que reduz em 35% o risco dele ter infarto ou AVC? Os alunos, não, doutor. Vocês estão falando para o paciente de vocês ser otimista? Né? Por quê? Porque agora é exatamente esse o desafio da ciência. Ela identificou que é importante o otimismo. Não é isso? Ela identificou que isso protege a saúde do indivíduo. Agora, como é que eu prescrevo otimismo? Como é que eu treino otimismo? Não é isso? Porque quando eu tenho que... Olha, o cara fala assim, ó, você tem que fazer atividade física, fazer musculação. Tu vai para academia, né? O cara te fala, faz 50 assim, 20 assim, 30 assim, vai lá e faz, não é isso? Não, tu tem que desenvolver agora o teu otimismo. Qual que é a academia do otimismo? Tá de graça e a gente não valoriza. Não é isso? Porque o otimismo, ele depende da maneira que eu percebo a realidade. Concorda comigo? E a maneira que eu percebo a realidade depende das minhas crenças e dos meus valores. E as crenças e os valores que eu tenho, se essa crença e valor me traz o sentido existencial, um propósito de vida, e faz com que eu tenha mais resiliência moral diante da dor, como a doutrina espírita nos permite isso, né? Nos traz essas ferramentas, não é isso? Então ela é o remédio. Perfeito? Senso de propósito. Você tem um propósito na sua vida. Olha, eu reencarnei para isso, eu me dedico a isso. Não é isso? É como dizia um grande psiquiatra do passado, chamado Viktor Frankl, psiquiatra austríaco, contemporâneo de Freud, extremamente espiritualizado, citado por Divaldo em muitas das suas palestras, né? Que tem uma história muito bacana que eu vou falar no final. Ele dizia, se você tem o porquê viver, você suporta qualquer como. Né? Então, se eu tenho um motivo por que viver, um propósito existencial, a gente suporta qualquer dor. Então, o otimismo, ele reduz significativamente o risco da pessoa morrer de doenças cardiovasculares. E qualquer morte, câncer, infarto, AVC, ele reduz em quantos por cento? 14%. Senso de propósito. Reduz o risco de 17% de risco de um AVC do infarto e de qualquer morte, tipo de morte, em 17% também. Perfeito? Então, aqui alguns exemplos dos impactos das emoções negativas e das emoções positivas na nossa saúde cardiovascular. E por que isso acontece? A principal tese mais aceita, que a gente tem mais evidência científica no meio acadêmico,
de por que isso acontece, por que o cara infarta mais, se ele é pessimista, se ele é estressado, se ele guarda ressentimento, se ele não perdoa, né? Porque nós temos um eixo que a gente chama psiconeuroendócrino, imuno, no nosso organismo, né? Quando a gente não perdoa, quando a gente se estressa constantemente, quando a gente é ansioso, quando a gente guarda ressentimento, guarda mágoa, a gente libera muito mais no nosso sangue, no nosso organismo, comandado pelo nosso cérebro, o cortisol, que é um hormônio inflamatório. Ele aumenta a frequência cardíaca, aumenta a pressão arterial, e a gente fica muito mais inflamado, vamos dizer assim, tá? E esse estado pró-inflamatório que o nosso organismo fica, pela liberação desses hormônios, que são hormônios de estresse, tá certo? E quem está desencadeando a liberação disso sou eu mesmo, através dos pensamentos que eu alimento, não é isso? E que vão repercutir no meu cérebro vai comandar todo o meu eixo hormonal, que eu chamo eixo neuromoral, vai liberar esses hormônios que vão aumentar o meu risco cardiovascular, ok? Então, existe um mecanismo biológico que explica isso, que é esse eixo neuromoral, aumenta a liberação desses mediadores inflamatórios no nosso sangue, principalmente o cortisol, que aumenta a pressão arterial, aumenta a frequência cardíaca e aumenta o risco de doenças cardiovasculares, por exemplo. Portanto, nós somos todos conectados no nosso corpo físico, né? Cérebro, que estimula a hipófise, que é uma glândula que a gente tem no cérebro, que libera um hormônio que vai estimular as suprarrenais, que fica aqui na região em cima do rim, que libera o cortisol e a adrenalina. Essa cortisol e a adrenalina vão aumentar a frequência cardíaca e a pressão arterial, e esses hormônios também enfraquecem o sistema imune, perfeito? A nossa imunidade, propiciando que o nosso coração trabalhe mais sob o estresse, né? Levando isso a um risco maior de doenças cardiovasculares. Perfeito? Bem, isso a gente está falando do quê? Da ciência. Mas será que Jesus já falava disso? O que vocês acham? O pessoal fala, não, que negócio agora é inteligência artificial, é ressonância, é tomografia, a tecnologia avançou demais. Meu amigo, Jesus já falava disso, estava muito na frente. Quando ele falava assim, ó, vá e não peques mais. Né? Ele está dizendo, olha, eu te curei, mas se tu voltar a pecar, tu vai voltar a adoecer. Porque a verdadeira cura é a cura moral. E se eu recorrer nos hábitos infelizes, o que vai acontecer? Vou adoecer novamente. Então, quando Jesus fala, vai e não peques mais, é a profilaxia da doença. Eu te curei, tu era paralítico, mas se tu voltar a recorrer no erro moral, tu vai voltar paralítico na outra. Não é? Olha o que Jesus dizia, disse lá atrás, está lá em Mateus. Lembra que eu falei do corpo? Lembra que eu falei como a gente percebe o problema é o real problema e não a situação? Olha o que Jesus dizia. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. O olho é a lâmpada do corpo. Se o teu olho for sadio, todo o teu corpo ficará. Se, porém, o teu olho for doente, todo o teu corpo ficará na. Lembra que ele falou? Buscai primeiro o reino de Deus, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Se eu ponho o meu tesouro, aquilo que eu mais amo, nas coisas materiais, no materialismo, o meu olho vai ser o quê? Doente. E aí todo o meu corpo ficará em escuridão. Mas se eu mudar minha percepção da vida e permitir que a doutrina do Espírito transforme a minha maneira de enxergar o mundo, as situações, as diversidades, e eu tenho um olhar mais espiritualizado para a vida e para as situações, meu olho se ficará sadio e todo o meu corpo se iluminará. Então o que é que Jesus disse? O problema não é o que acontece com você, é o coping, mas como você enxerga o que acontece com você. Então o problema não está fora de você, está dentro de você. Não queira mudar o que está fora, mude o que está dentro, porque a cura é de dentro para fora.
E aí a gente lembra do que a doutrina espírita traz pra gente, né? Que nós somos quê? Seres. Nós somos só corpo físico? Vocês já estudaram aqui que nós somos trinitários, não é isso? Somos o quê? Espírito, perispírito e corpo físico, né? Então nós temos o espírito, onde reside lá, está lá no livro dos espíritos, onde reside a vontade e o pensamento, não é isso? Nós temos o corpo fluídico, semimaterial, que é o perispírito, e temos o corpo físico, que é esse corpo aqui, grosseiro, né? Então, quando nós falamos seres integrais, nós temos que lembrar exatamente isso. Onde nasce a vontade? Onde nasce o pensamento? Porque nós já vimos ali que o seguinte, olha, para você melhorar, você tem que mudar o quê? Sua mentalidade, seu pensamento. Tá atual hoje chama de mindset, não é isso? É assim que fala, Maria? Mindset. Você vê que eu vou chegar em Manaus falando inglês fluente, né? Na aula lá, quando eu der, a pessoa vai ficar impressionada. Não melhorou seu inglês, professor. Fala. Mindset, né? O que é? A mentalidade. Como eu enxergo a coisa, não é isso? E a mentalidade com que eu enxergo a coisa, ela é uma reação impulsiva natural. Não é isso? Porque quando eu vejo alguém assim, eu falo, rapaz, aquele cara ali, a gente já julga logo. Esse é a minha natureza, né? Aí depois eu falo, não posso pensar essas coisas não, deixa eu pensar aqui, Jesus me ensinou isso, né? Tal, não vou julgar, tal. Aí é o nosso esforço para mudar a mentalidade. Mas o nosso impulso primeiro é a nossa verdadeira mentalidade, nossa verdadeira ideia. O que é que o Emmanuel fala pra gente? Que o pensamento é o quê? Onda eletromagnética. Então o pensamento tem força. O pensamento é energia. Ele diz ainda, lá no livro Pensamento e Vida, ó, o pensamento é o espelho da vida em toda parte. O cérebro pode ser comparado ao espelho vivo da alma. O reflexo mental, exteriorizando, imprime caráter aos atos. O homem é aquilo que pensa de si próprio, criando em torno de sua individualidade um ambiente que o retrata. O pensamento é o espelho dos órgãos. As células obedecem-lhe ao influxo, a feição da argila mole nas mãos do oleiro. Olha lá. Olha o que o Emmanuel fala para a gente. Que o pensamento é uma onda eletromagnética que comanda todo o meu corpo fluídico, perispiritual e físico, né? E que ele molda as minhas células, a feição do quê? De argila mole nas mãos do oleiro. Ou seja, o que eu penso, o que eu acredito, eu moldo o que eu sou. Não só do ponto de vista de ideia, mas do ponto de vista de corpo físico. Ele está dizendo aqui. Portanto, quando eu penso, eu crio o quê? Hábitos, não é isso? Os hábitos definem minhas ações, não é isso? As ações definem meu destino. E tudo isso define quem eu sou. Então, tudo começa no pensamento. O Emmanuel diz que se avalia, né, se detecta a evolução do espírito pelo pensamento. Por quê? É onde nasce a ideia. Porque a ação virá do pensamento. Então eu posso muitas vezes, alguém me ofendeu. Eu fico com vontade de ir lá e revidar, não é isso? Eu pensei isso. Eu fui lá e revidei? Não, mas eu pensei. Eu já agi? Já agi. Só que eu não fui no ato concreto ali para agredir. Quando é que o espírito realmente mostra que ele é evoluído? Quando ele nem pensa em revidar, em agredir. Teve um estudo interessante que fizeram numa universidade, aqui nos Estados Unidos também, em que eles pegaram 2 grupos de pacientes. Um exame chamado ressonância funcional. Ressonância funcional é a ressonância magnética do crânio, onde você consegue não só ver a anatomia, ou seja, o formato do cérebro, toda a parte morfológica do cérebro, mas você consegue detectar quais são as áreas do cérebro que são ativadas, certo? A partir de determinados estímulos. Isso chama-se ressonância funcional. E aí eles pegaram um grupo de pessoas normais do dia a dia, e pegaram um grupo de monges budistas. E botaram dentro da sala um som do menino chorando muito alto, aquele de irritar mesmo, de deixar o cara doido, sabe? Quem já foi pai e mãe sabe como é que é, né? Aquele de deixar o cara doido mesmo, parar, aquele negócio estridente. E aí eles mapearam o cérebro dos 2 grupos. E viram qual que era do cérebro que era ativada.
de acordo com, para tentar mapear qual que era o sentimento do indivíduo naquele momento, qual que era o pensamento dele. E aí eles identificaram, por exemplo, dessas pessoas que não eram monges budistas, que a área do cérebro que ativava era a área da irritação. O cara ficava chateado, irritado. E nos monges budistas era a da compaixão. Então, enquanto as pessoas comuns estavam pensando irritadas, pensando em como calar esse menino, o monge budista estava pensando em como ajudar aquela criança. Então, a área do cérebro ativada dos monges budistas foi diferente das pessoas comuns, mostrando exatamente a questão do pensamento, né? Ou seja, qual que é o sentimento daquele indivíduo naquele momento. Pelo mapeamento hoje do cérebro, é possível detectar qual área do cérebro é ativada e qual o sentimento que ele está em relação àquela situação, por exemplo. Então, na área que foi ativada ali dos monges budistas, era uma área relacionada à compaixão. Então, isso mostra para a gente como a evolução se demonstra muito pelo nosso pensamento. Então, o espírito, ele tem o seu pensamento, né, e os seus sentimentos. O nosso corpo humano, ele tem 37 trilhões de células, vocês sabiam? Vocês já achavam que eram milhões, né? Se estima isso, que são 37 trilhões de células especializadas, hein? Olha que perfeição. E o código genético de cada um de nós, ele se expressa de maneira própria. Então, cada um tem um código genético diferente, e a gente pode ter algumas coisas no nosso código genético que não se expressam, por exemplo, durante a nossa vida, que estão lá quietinho, e outros que se manifestam, né? E cada célula do corpo físico, a gente sabe, né, é uma cópia do célula de onde? Do perispírito. Então, quando o meu pensamento age, né, quando eu levo o meu pensamento, toda essa onda eletromagnética se percorre até nas células do perispírito e se transmite essa vibração para o meu corpo físico. Portanto, o pensamento ele tem ação no nosso corpo físico. Para vocês terem ideia, essa pesquisa aqui, ó, eu trouxe para ela bem interessante. Lembra que eu falei do poder do pensamento? Lembra que o Emmanuel falou do pensamento moldando o nosso corpo como argila mole? Essa pesquisadora aqui é na Universidade de Stanford. O nome dela é essa aqui. Como é que fala em inglês esse nome aí, Mariana? Alia Crum. Eu não acho que é o nome. Não é, mas eu vou chamar de Alia Crum, né? E aí, que ela é uma psicóloga de Stanford, ela tem vários estudos interessantes. Olha que coisa interessante o estudo dela, que vai muito com o que a doutrina espírita fala. Ela estuda a questão de epigenética, né? Que é a questão da manifestação do seu código genético. E como o pensamento pode modular isso e fazer essa manifestação diferente. Ela, por exemplo, pegou 84 camareiras para metade, e elas faziam muito negócio de arrumar, limpar, varrer, não é isso? Perfeito? Que é do dia a dia delas, do trabalho delas. E aí ele pegou metade dessas camareiras e deu um curso para elas explicando o quanto que aquilo era uma atividade física, que aquilo que elas faziam era atividade física, né, que reduzia, podia melhorar a pressão, podia reduzir o índice de gordura corporal. E para outra metade ela não falou nada. Elas continuaram fazendo a mesma coisa durante 4 semanas e depois ela mediu, nesse grupo que ela deu o curso sobre a importância da atividade física, a gordura corporal e a pressão arterial. Nesse grupo que tinha recebido a palestra, mesmo fazendo a mesma coisa que o outro grupo, elas estavam com a pressão arterial menor e menos gordura corporal. Outro, ela pegou 2 grupos e deu um milkshake com 300 calorias. Só que para um grupo ela disse que era 160 calorias. Para outro grupo ela disse que era 600 calorias. No grupo que acreditou estar tomando o milkshake de 600 calorias, ela dosou o hormônio da grelina, que é o hormônio que tira a fome. Naquele grupo que acreditou estar tomando o milkshake mais calórico, o hormônio da grelina, que inibe o apetite, foi mais alto. Nós chamamos isso em medicina, chamamos durante muito tempo chamado de efeito placebo. Que é quando você toma uma coisa acreditando que vai fazer bem e faz bem. Que é o poder da mente, o poder da fé. Então não é efeito placebo. Então, o placebo não é efeito placebo. O efeito placebo é uma coisa muito mais intensa que efeito placebo. É o poder da mente, da crença e da fé. E ela fez um estudo agora em 2017, olha que interessante. Ela pegou 2 grupos de pessoas que faziam atividade física regularmente, a mesma quantidade de atividade física. E ela disse para um que ele estava muito bom, que ele estava muito bem, que estava acima da média. E para o outro ela disse que estava abaixo da média. Estava ruim. Nesse que ela falou que estava muito bom, eles fizeram mais do que eles faziam e cansaram menos. E nesse que ela falou que estava ruim, eles fizeram menos
e cansaram mais. Simplesmente porque ela passou uma informação para eles que eles acreditaram naquela informação. Então, aquilo que a ciência mostra hoje do poder da mente, da crença, né? Dessa questão do poder da gente mobilizar as energias em nós, promovendo mudanças biológicas, né? Como a gente vê nesses estudos, é o que a doutrina espírita já traz para a gente há muito tempo. E aí a gente vai falar agora do que a gente tem que falar, né? Já acabou meu tempo. Doutrina espírita. Então, meus irmãos, tudo isso foi para mostrar o seguinte: a doutrina espírita é muito atual. A doutrina espírita é de vanguarda, ela está à frente do tempo dela. Só que os espíritos revelaram para a gente antes da ciência. E a ciência tem seu tempo de descobrir as coisas. E o que é que nós estamos acompanhando agora? É uma aproximação da ciência dessas questões da espiritualidade. Porque no seu passo mais lento, conforme ela vai comprovando, ela está validando tudo aquilo que a doutrina espírita traz para nós. E já traz há muito tempo. Então, quando nós falamos de crenças, nós estamos falando do que a doutrina espírita traz para a gente? Crença em Deus, crença na imortalidade da alma e crença na reencarnação. Será que essas crenças fazem diferença na nossa vida? Sim ou não? Essas crenças fazem diferença na maneira que a gente enxerga a vida? Essas crenças fazem diferença na maneira que a gente se relaciona com as pessoas? Essas crenças mudam a maneira da gente passar pelas provas e pelas dores? Então essa crença é valiosa, não é? Porque tem gente que não consegue acreditar nisso aqui. Então valorizem o que vocês têm. Uma vez eu fui visitar uma senhora muito rica, dona da clínica que eu trabalho. E aí eu fui dar um passe nela na casa dela, que ela estava bem doente. E aí eu fiz uma oração, apliquei um passe, ela sempre pede para mim lá quando está doente. Apliquei o passe, ela se sente muito bem. E aí, na outra vez que eu fui, dar oportunidade para ela, eu falei, só não quer fazer a prece? Né? Porque eu já fiz a prece, ela faz a prece que eu aplico o passe. Aí ela falou para mim assim, Marcelo, você acredita que eu não sei orar? Que eu não acredito. Eu tenho dificuldade. Você pode fazer a prece para mim, que eu sinto tão bem com a sua prece, e eu não tenho essa fé. Aí eu fiquei pensando, meu Deus do céu. Porque pra gente é uma coisa muito simples, até natural. Porque eu fui criado dentro do centro espírita, né? Graças a Deus. Se eu não tivesse criado, não tinha prestado, não. Vou falar a verdade para vocês. Minha mãe já partiu, sou muito grato a ela. Me obrigou muitos anos a ir para o centro espírita. Obriguem seus filhos, viu? Vale a pena. Eu não queria ir. Quando era criança, né? Depois ficar grande tem jeito, mas quando é criança. E aí, ela levava, tinha jeito. Bora, menino. E aí eu sou grato. O que acontece? Ela chegava, aí eu fiquei pensando, meu Deus, para mim é tão natural, porque desde criança eu faço prece. Né? Então, para mim, o que é isso? É muito natural. Mas para ela, que não foi criada dentro de um lado desse, para ela não era natural. Então, para ela, uma coisa simples para mim, para ela era muito difícil. Então, nós temos essa capacidade de acreditar. Nós temos a capacidade de ter uma fé, e uma fé raciocinada. Isso, nessa encarnação, é um verdadeiro tesouro. O centro espírita, ele é um laboratório para a gente. Né? Porque ele nos obriga a relacionar, nos leva ao serviço ao próximo, ao amor, à fraternidade, ao perdão. Tudo isso que a gente tem aqui é muito valioso. Só que os nossos olhos, ainda muito materiais, não sabem valorizar essas oportunidades. Só vamos entender a importância disso aqui quando a gente voltar para o outro lado. Né? Então, essas crenças, quando vividas, vivenciadas e compreendidas, são verdadeiros tesouros espirituais. E eles trazem valores eternos para a gente, como amor, perdão, gratidão, caridade, afabilidade, compaixão, paciência, resignação, perseverança, fé e oração. E aí, para a gente fechar aqui, nós vamos falar desse indivíduo aqui. Vocês conhecem ele? Que eu falei para vocês, Viktor Frankl. Esse livro, quem puder ler, é fantástico. O nome do livro é Em Busca do Sentido. É considerado pelos especialistas da área
da literatura, da área da literatura, como um best-seller, os 10 livros mais impactantes da humanidade até hoje. Entre os 10 livros mais impactantes. Viktor Frankl era um psiquiatra austríaco. Na época da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha invadiu a Áustria. E Viktor Frankl foi levado para um campo de nazismo, separado da sua mulher, que estava grávida, e dos seus pais. Quando, dentro dos campos nazistas, como psiquiatra e especialista e estudante do comportamento humano, ele começou a observar o padrão de comportamento dos prisioneiros dentro do campo de nazismo. E ele observava que quando a pessoa perdia a motivação de viver, logo ela morria. Aqueles que se entregavam, deitavam, ficavam doentes, desanimavam da vida, desistiam do seu sentido existencial, essas pessoas em pouco tempo morriam. Enquanto que aqueles que mesmo com fome, doentes, continuavam motivados, buscavam viver, esses continuavam vivos. E aí ele pensou o seguinte: eu tenho que desenvolver uma estratégia para sobreviver. Qual que é o meu propósito de sobreviver isso aqui? Reencontrar minha mulher e meu filho, né? E reencontrar meus pais. Ele passou anos no campo de nazismo. Quando saiu, descobriu que tinham morrido. Mas ao sair, ele escreveu esse livro. Em algumas semanas ele escreveu esse livro e lançou esse livro, dizendo exatamente sobre isso. E ele criou uma terapia chamada logoterapia, a terapia pelo sentido, terapia pelo propósito, dizendo o seguinte, que se a gente souber suportar e ter um propósito de existir, nós suportamos qualquer dor e dificuldade. E ele deu a prova disso. Então, ele tinha uma frase que eu gosto muito, que ele diz assim, ó: quando a situação for ruim, transforme. Quando a situação não puder ser transformada, transforme-se. Mude-se. E aí, o que é isso que ele está propondo para a gente? Nada mais do que a reforma íntima. Que nos diz lá, Irmãs do For, né? Reforma íntima, proposta de aperfeiçoamento gradativo, cujo objetivo maior é a nossa felicidade. Então, essa transformação, essa mudança de percepção da vida e da existência depende da gente fazer a nossa reforma moral, seguindo os princípios que a doutrina espírita nos ensina e aproveitando o que a casa espírita nos oferece, que é a evangelização infantil, que é o trabalho, né, da palestra, é o trabalho do passe, porque todos esses serviços que nós fazemos ao próximo, nós estamos fazendo em benefício de nós mesmos. Porque todos nós somos aqui viajantes, né, transitórios. E Meimei diz para a gente que jamais olvidemos que o trabalho é o dom divino que Deus nos confiou para a defesa da nossa alegria e para a conservação da nossa saúde. E o Evangelho nos traz a calma e a resignação, resultante da maneira de analisar a vida terrena e da fé no futuro, proporciona ao espírito uma serenidade que é o melhor preventivo contra a loucura e o suicídio. Então, a doutrina espírita é o maior antídoto contra a loucura e o suicídio. Aí vocês vão dizer, tudo bem, isso é muito bonito, mas está difícil viver isso aí, viu, gente? Está complicado, porque hoje o mundo está difícil. Né, Rafa? Complicado, né? O mundo está difícil. Eu achei bonito, mas eu acho que não vou dar conta, não. Aí a gente vai ver lá na Gênesis. Será que os espíritos avisaram do que a gente já está vivendo nesse momento na Terra? Será que nós estamos reencarnados aqui por acaso? Nessa fase de transição, de agudização das dores, sendo espíritas, para levar esse conforto, essa boa nova às almas que sofrem, né, pela falta de fé e espiritualidade? Olha o que diz lá a Gênesis em Allan Kardec. Se der certo, a humanidade se transforma, como já se transformou em outras épocas. E cada transformação se assinala por uma crise. Então, para crescer, é preciso ter... Já viu aquele negócio quando o menino vai no médico? Papai, mamãe, meu joelho está doendo. Não pare de doer, meu joelho. Vai lá no ortopedista, o ortopedista fala, não, isso aí é dor do crescimento, ou está crescendo e dói. É assim? Lembra dessa... Quem já teve filho sabe dessa história, né? É a dor do crescimento, a crise. Que é para o gênero humano o que são para os indivíduos as crises de crescimento. Aquelas se tornam muitas vezes penosas, dolorosas, e arrebatam consigo as gerações e instituições. Então,
mas são sempre seguidas de uma fase de progresso material e moral. Então, sempre depois da crise vai vir um progresso material e moral. A humanidade terrestre, tendo chegado a um desses períodos de crescimento, está em cheio, há quase um século, no trabalho da sua transformação. Pelo que a vemos agitar-se de todos os lados, presa de uma espécie de febre e como que impelida por uma invisível força. Assim continuará até que se haja outra vez estabilizada em novas bases. Então, nós estamos vivendo um momento de crise. E nós temos no momento de crise o bote salva-vida. E aí a gente pega o bote salva-vida e faz o quê? Joga fora. Quero me afogar. Né? A gente tem que se abraçar. No momento de crise a gente tem que abraçar ainda mais a doutrina, abraçar ainda mais o centro espírita, porque esse é o nosso oásis espiritual. Essa é a nossa base de refazimento. Essa é a base da nossa renovação moral e mental. É aqui que a gente fala sobre perdão, sobre caridade, sobre fraternidade, sobre amor ao próximo. É aqui que a gente estimula e desenvolve essas habilidades e ferramentas morais que nenhuma faculdade vai nos dar, que nenhuma pós-graduação vai nos trazer, que nenhum MBA vai fazer. Vou fazer um MBA em gestão emocional. Meu amigo, dê aula de evangelização todo dia para ver se você fica bonzinho de gestão emocional. Eu preciso fazer um MBA de gerenciamento de crise. Meu irmãozinho, seja presidente do Centro Espírita para ver se você não ficar especialista em gerenciamento de crise. Então, o Centro Espírita para nós é uma grande ferramenta, um grande desenvolvimento de habilidades emocionais, espirituais, que vão fazer toda a diferença para que a gente atravesse essa crise de maneira equilibrada, serena, resignada e com fé. Então, nós não podemos abrir mão desse tesouro em nossas reencarnações. Nós temos o grande privilégio, eu sempre falo isso aos trabalhadores da Casa Espírita, de sermos espíritas em época de transição planetária. Quantos gostariam de ter essa crença e acreditar nisso e ter a oportunidade de viver isso que vocês vivem aqui? Eu vivo lá no meu Centro Espírita no momento de transição planetária. Quantos espíritos do outro lado da vida queriam estar tendo essa nossa oportunidade? Quantos vêm à reunião mediúnica e falam, eu gostaria só de mais uma chance na minha reencarnação para voltar e aproveitar o tempo que eu perdi? Então nós temos uma verdadeira riqueza espiritual em nossas mãos. Nós temos o laboratório mais divino que a gente pode ter para desenvolver aquilo que a ciência hoje diz que é essencial para viver. E o que é que nós estamos fazendo com essas ferramentas? Então, quando eu venho à Casa Espírita e venho estudando, eu não venho por causa do Carlos, da Lu, por causa de mim, por causa de ninguém. Né? Eu venho por causa de mim. Para minha saúde física, para minha saúde mental e para minha saúde espiritual. Aí você vai me dizer, mas Jesus disse que ia ser difícil assim? Porque eu até quero ir, mas eu não consigo ir. Então vamos diferenciar o que é querer do que eu desejo, não é isso? Porque às vezes eu quero, mas o meu desejo é outro. Não é assim? E isso é natural que seja assim? É. Porque quando é de manhã que eu tenho que acordar para vir para o Centro Espírita, vou ficar aqui deitado, vou nada. Né? Rapaz, eu vou lá dar palestra, o pessoal ainda me critica. O que eu vou fazer lá? O pessoal diz que a minha aula é ruim. Eu dou dinheiro por cento, organizo tudo, o pessoal ainda diz que eu sou autoritário, que eu quero ficar dando ordem. Estou tentando só organizar. Não é assim? A gente vê a dificuldade. Não é assim? E aí, o Emmanuel Kant, um filósofo que eu gosto muito também, que eu leio de vez em quando, algumas coisas dele, ele dizia assim, livre é o homem que não faz o que deseja. E André Luiz diz assim, no livro Conduta Espírita, se não me engano, a disciplina traz a espontaneidade. Espírito inferior igual a nós deseja ficar em casa, quer menos trabalho, quer mais acomodação, quer mais facilidade. Mas evoluir, melhorar, reforma íntima, exige sacrifício, suor e lágrimas, já dizem os Espíritos para nós. Então, fazer o que eu desejo é continuar onde eu estou. Fazer o que eu não desejo, mas o que eu sei que é melhor para mim, que é fazer o meu dever moral, isso evolui.
E vai chegar o dia que eu vou evoluir pela disciplina, como diz André Luiz, que a vontade de estar no centro espírita será tão espontânea e tão alegre que eu não vou conseguir mais viver sem vir ao centro espírita. Porque isso será parte do nosso hábito. Construir hábitos felizes exige sacrifício. É ir contra a sua própria vontade. Mas a colheita virá. Né? Então, por isso que Jesus disse assim para a gente, ó, de uma maneira muito amorosa. Quando vocês pensarem em desistir, lembra disso aqui que Jesus está na sua mão. Ele disse assim, ó, crê, apenas crê. Confia que te levarei onde não queiras ir. Porque onde a gente quer ir, não é bom para a gente. Mas onde ele quer levar a gente, é muito bom. Muito obrigado, meus irmãos. Fiquem com Deus e muita paz.